Boa tarde, amigos. O Atlético Paranaense seria líder do campeonato se ele não tomasse gols depois do tempo normal, nos acréscimos. Ele perdeu 6 pontos nas últimas partidas, ele tem 19, teria 25, seria o líder do campeonato. Mas isso não é problema do Corinthians. E foi tudo que você falou mesmo, né? Donellis fez boas defesas, bolas na trave, o Atlético teve o domínio de boa parte do jogo, começou a cair já no finalzinho da partida, mas nada indicava que o Corinthians tivesse força para fazer gol. O Antônio Oliveira colocando a molecada para jogar, é uma alternativa. Eu entendo assim, o time do Corinthians não fez uma partida que, nossa, agora vai... Não deixa essa impressão, não deixa mesmo. O que a gente nota é que vai ter um fôlego, né? Vai ter um pouquinho de passo, porque empatar lá no estádio do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, sempre é muito difícil. Então o resultado é bom, entre aspas, porque o Corinthians ainda não sai da zona de rebaixamento. Então é um pontinho inesperado, dá uma acalmada no ambiente, mas não quer dizer que o Corinthians esteja... Não, todos os problemas foram resolvidos. Pelo contrário, tem uma série de problemas, uma série de dificuldades, foi totalmente envolvido pelo Atlético, e o Atlético precisa dar uma ajeitada, provavelmente, na parte física, porque não é possível. Quando você começa a tomar muito gol nos minutos finais, é porque o seu time vai caindo. E hoje ficou bem acentuada essa queda física do time nos minutos finais. Então precisa dar uma olhadinha no que está acontecendo. Não é só azar, não é só coincidência. E aí começa a entrar o psicológico, né? Quando deu 45, levantou a placa e fala, vamos tomar. Isso lá também pega. Acabou a parada de volta. Aí o cara o torcedor atrás já fala, vai sair o gol. E aí, né? Então, realmente, o Atlético precisa pensar nisso. E o Corinthians, o bom pro Corinthians com esse gol do Kaká foi a folga no ambiente, sabe? Dá uma aliviadazinha. Mas não jogou nada que fizesse, nossa, daqui pra frente agora vai e tal, não sei o quê. Boa notícia o menino, né? O goleiro, que foi bem. Mas também não é nenhuma grande surpresa, porque você saber que ele teria condição. Ele não é o Cássio, longe disso. Não é nem o Carlos Miguel, mas quando um time é muito atacado, a possibilidade do goleiro aparecer bastante é boa, e ele mostrou que está preparado para a situação. Se ele vai ser o goleiro definitivo, eu não sei, mas ele mostrou, fez a parte dele, cumpriu direitinho a parte dele. 7 defesas, praticou 7 defesas o Matheus Donelli em 90 minutos nesse jogo. Atlético Paranaense 1, Corinthians também 1, Vampeta. Bem-vindo ao Canelada, o nosso segundo tempo do Canelada aqui na TV Jovem Pan News. O Corinthians arrancou, foi na raça. Foi Corinthians, Vampeta. Boa noite. Boa noite, Pedro, Flávio, Bruno, boa noite a todos, né? O resultado, como o Flávio falou, somou um ponto. Qualquer time que for lá e somar esse um ponto aí. O Flamengo foi lá semana passada, somou um ponto. É difícil tirar ponto do Atlético Paranaense em casa. Ele deixou alguns pontos aí em uma semana. Empatou com o Flamengo no último minuto, estava ganhando do Botafogo, empatou. O Botafogo empatou no último minuto. Hoje, de novo, tomou gol no último minuto. 6 pontos, que o Cuca deve ir para casa, olhar para a tabela e dizer, poderíamos estar na liderança. Mas para o Corinthians, né, não jogou nada. Eu sempre estava falando na jornada agora com o Nilson César. Sempre o melhor em campo do Corinthians é o goleiro. Era assim com o Cássio, foi assim por pouco tempo com o Carlos Miguel e agora do Matheus. Né? A zaga do Corinthians é muito frágil. O Kaká fez o gol, o Kaká, tá bom, ele faz a favor, ele faz contra. Com ele não tem tempo ruim. É fazer gol. Mas o Atlético Paranaense... Né? Ajudando ou atrapalhando... Você pegar o time não cria um time... Eu fico me perguntando sempre quando eu estou fazendo jogos, ou mesmo em casa, como é que pode estar esse time entre as folhas de pagamento mais caras do país e não tem jogadores? Pô? Não tem, está entre as 5 folhas do país mais caras. Quando a gente fala isso, por que você questiona isso? Eu questiono porque quando o Flamengo, que acabou de ganhar o Clássico Fluminense, perdeu aí 5 jogadores que foram à Copa América, você vê lá, tem opções ainda de banco, tem opção o próprio Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, o Bahia, cara, e o Internacional de Porto Alegre. Eu não vejo essas opções no Corinthians. Vê que utilizou a base. Entrou quem? Saiu o Mosquito, entrou o Condonado. Usando ali o pessoal da base, não tem essas opções para ser um plantel tão caro. E olha que saiu jogadores importantes com história no Corinthians que não ganhavam pouco, não. Saiu o Cássio, saiu o Renato Augusto, Fábio Santos parou, Gil, Juliano. Como é que continua com uma folha de pagamento dessa ainda? No mesmo valor? É quase um outro time. Chegaram os jogadores aí, chegou o Garro, chegou o Pedro Raul, Félix que não Torres, pegou na bola hoje. Félix Torres está lá. Palácio está machucado, Félix Torres está com a seleção equatoriana, Raniel. Não dá, é muito pouco. Um ponto em outras circunstâncias, se você não estivesse na zona de rebaixamento, era muito importante. Faltam muitas rodadas,
soma esse ponto para ficar ali, a um jogo de sair da zona do rebaixamento. É importante frisar que o Corinthians permanece na zona do rebaixamento com esse resultado, com esse empate fora de casa. É difícil jogar lá, o Corinthians foi e arrancou esse empate na raça nos minutos finais. Como gosta de dizer o Muricy Ramalho, a bola pune. Bruno Prado, bem-vindo ao Canelada, boa noite para você, Bruno. Corinthians 1, Atlético Paranaense também 1 na Arena da Baixada. Bruno Prado. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Como resultado foi bom, o Corinthians consegue um ponto, não perde, que dá uma tranquilizada, não perder é sempre importante nesse ambiente que é o futebol brasileiro. Então, pelo menos ele volta um pouco mais tranquilo e um pontinho lá em Curitiba é bom resultado sim. Mas o time não é um time que vai melhorar muito em relação ao que a gente está vendo até aqui, né? O Corinthians ele vai ser sempre na luta. Algum jogo como o de hoje, as coisas vão dar mais certo e o time consegue um pontinho no final no jogo que poderia ter perdido. Vai ter jogo que vai jogar um pouquinho melhor, mas não vai sair muito disso. Não é um time que tem um potencial de crescimento muito grande. Vai ser essa batalha aí até o final da competição, arruma um ponto aqui, aí ganha um jogo aqui, hoje foi um bom resultado, mas é mais uma rodada que o Corinthians não vence. O Corinthians só ganhou um jogo até agora no campeonato, isso é muito pouco, isso preocupa bastante, mas não vejo assim, o que o Corinthians jogou hoje, mais uma vez, mostra assim, não é um time que vai melhorar muito. Pode conseguir alguns resultados um pouco melhores, um ou outro jogo vai jogar bem, mas com regularidade, imaginar um grande crescimento desse time não vai ter. Vai ser esse sofrimento sempre, cada jogo aí uma batalha para tentar arrumar um ponto aqui, 3 pontos ali, para tentar escapar de rebaixamento. Esse vai ser o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Quando eu abri o programa, o Bahia estava vencendo o Cruzeiro por 2-1. O jogo terminou agora, 4 para o Bahia, 1 para o Cruzeiro que saiu na frente com o Gabriel Veron. O Bahia vira o jogo, Estupinhan, 2 vezes, Biel e Tassiano. Tá jogando muita bola o Tassiano. E o time do professor Rogério Ceni, Palmeiras ainda não entrou em campo, mas neste momento é o 2º colocado do Campeonato Brasileiro. Que baita campanha do Bahia. Lá no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, Rodrigo Viga. Bem-vindo ao Canelada. Já a gente vai falar desse jogo, desse Fla-Flu. 1-0 Flamengo, gol marcado pelo Pedro de pênalti. Aqui o Corinthians é assunto, Rodrigo Viga. Corinthians na zona de rebaixamento, mas um pontinho precioso fora de casa. E dadas as circunstâncias, toda a pressão do Atlético Paranaense, as chances que teve o Atlético Paranaense, foram 7 defesas do Donelli. Teve isso também, a gente vai comentar a situação do Carlos Miguel, essa polêmica. Carlos Miguel nem viajou para Curitiba, alegando dores no tornozelo. Boa noite, Rodrigo Viga. Fala, Pedrão. Muito boa noite para você, boa noite para o Vampeta, para o Bruno, para o Flávio. Boa noite especial para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Olha, se eu sou torcedor do Corinthians, eu vou para a porta do Itaquerão, não para protestar hoje. Vou para soltar fogo, viu, Vampeta? Pirotecnia total, clima de Réveillon, porque empatar lá, diante dessa ambiência, dessa circunstância que me relatou o Pedro, estava acompanhando o Fla-Flu aqui no Rio de Janeiro, é digno de show pirotécnico, aplausos e de comemoração. A despeito disso, um pontinho com cara de 10 pontos, de 20 pontos na tábua de classificação, eu fico à distância preocupado com todos esses sinais que estão sendo emitidos pelo time de Parque São Jorge. Primeiro, a saída repentina do Cássio, que eu até hoje não consegui digerir muito bem. Agora, o goleiro reserva Carlos Miguel, que estava indo muito bem. E você vê que o Corinthians, embora tenha uma receita gigantesca, ainda não conseguiu aterrissar, não conseguiu fazer uma contabilidade, mesmo que fosse uma contabilidade criativa, para chegar a algo do tamanho proporcional ao Corinthians. Título brasileiro? Um sonho de uma noite, estamos no inverno, tá quente para dedéu aqui no Rio de Janeiro, mas é inverno, noite de inverno. Mas por que não sonhar com o título da Copa Sul-Americana? Agora, diante desses sinais de questões gerenciais e administrativas, debandada de jogadores, eu não consigo enxergar nada melhor para o Corinthians nessa temporada de 2024 do que ultrapassá-la sem ônus, ou seja, sem decepções muito grandes, sem uma Série B do Campeonato Brasileiro, para começar a planejar o futuro de curto prazismo, porque o Corinthians é muito grande, é enorme, é gigante, tanto em termos de torcida, de receita e de história, para estar nesse patamar tão rasteiro que se encontra nesse momento. O torcedor do Flamengo por aqui acompanhava 2 jogos com atenção.
estava de butuca ligada. No jogo do Bahia contra o Cruzeiro até ensaiou que poderia dar uma surpreendida, e nesse jogo lá na Arena da Baixada. Quando saiu o gol do Corinthians, muita gente comemora aqui no Maracanã. Quanto ao Bahia, o Cruzeiro tomou de 4, né, Pedro? Rapaz, 4 para o Bahia, 1 para o Cruzeiro. Que campanha faz o Bahia do Rogério Ceni? E falando do Corinthians, Flávio Prado, imagino que o Antônio Oliveira agora vai conseguir respirar um pouco mais. Tem o Criciúma, aliás, o Cuiabá. Cuiabá, Corinthians e Cuiabá. Criciúma é o São Paulo, né? Sim. O São Paulo que pega o Criciúma essa semana. Tem o Cuiabá agora na quarta-feira em Itaquera e depois o Palmeiras, parada dura, mas conseguiu respirar o Antônio Oliveira porque tinha gente comentando que se não vencesse hoje, possivelmente o Antônio Oliveira ia perder o cargo de técnico do Corinthians. Flávio? O que seria uma imbecilidade, no meu modo de entender. O problema todo é time, é elenco, né? Se eu olhava para ele não tinha opção para colocar. Foi colocando molecada. O problema é falta de pagamento em dia. O problema é falta de estrutura. O jogador, quando não está feliz, ele... o Cássio, você acha que o Corinthians deve só agora? Nos últimos 8 anos, o Corinthians não paga em dia faz tempo. Mas os caras começaram a sair. Porque, pelo que eu sei, o Vamp deve confirmar melhor isso aí, o André chegava para os caras e falava assim, não temos dinheiro, não vamos pagar, mas pode ficar sossegado que dia X nós vamos pagar. Dava uma satisfação e os caras aceitavam e beleza, e toca a bola. Agora não se dá nem satisfação. Devo, reconheço, pago quando puder e o palhacinho dando tchau no caixa. E aí os caras... mais sendo embora, o jogador vê aquilo. É lógico. Então os caras não têm confiança nenhuma. E há uma satisfação muito grande. Isso é que arrebenta. Como é que o treinador pode cobrar? Como é que o treinador pode dizer, o Corinthians vai trazer esse, aquele. Só se esse jogador... Tem 2 opções. Ele é muito fanático e quer vir jogar de qualquer jeito no Corinthians, ou não tem nenhuma outra opção. Senão não vem. Porque o cara precisa receber. Isso é o trabalho do cara. É a profissão do cara. Então, é um Corinthians com pouquíssima perspectiva. Pouquíssima. Esse jogo aí do Cuiabá é perigosíssimo pro Corinthians. Agora, mandar o técnico embora, simplesmente você troca, né? Você muda a manchete. Então, esse empate, o Kaká quebrou o galho. Já tem uma manchete nova. O Corinthians conseguiu, vou escrever heróico. Esse heróico é de ser o heróico. Usaram a bola na área, o Kaká fez o gol e virou heróico. O que não é herói é o bombeiro que pula no Rio Tietê para salvar criança e tal. Agora, o gol de cabeça do Kaká é heróico, né? Foi no meio da caveira lá, isso aí. Mas então, essa bobagem vai aparecer. Virou manchete nova. O Corinthians não deu vexame, não fez papelão, embora jogasse para perder. Então criou-se uma manchete. Não precisa da manchete queda do Antônio Oliveira. Ele vai ficar. Agora, perder do Cuiabá, volta a manchete de novo. Vão acabar dando uma cabeça. É mais fácil tirar o técnico do que reconhecer todos os erros que o Corinthians tem e que vão muito além de dentro do campo. O time realmente é fraco, não vale o que custa. Não vale o que custa, quer dizer, foi mal montado, a maioria dos contratos são absolutamente questionáveis, os caras não recebem dia, há um descontentamento, e isso não muda com o resultado, não. Mas, claro, é mais fácil dar uma cabeça de plantão, que no caso seria o Antônio Oliveira. Então, por hora, pelo menos vai ter um pouquinho de tranquilidade para trabalhar até quarta-feira. E o Atlético Paranaense, pela 3ª vez, cede um empate no final do jogo. E com uma situação muito parecida com a dos outros jogos. O Atlético em cima do adversário, criando muitas chances, teve possibilidade de matar o jogo. E aí cede o empate nos minutos finais. Foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Flamengo e agora é assim mais uma vez, aconteceu isso contra a equipe do Corinthians. Então, pela 3ª vez, o Atlético Paranaense deixou a vitória escapar. E o Corinthians já não vence no Brasileirão há 7 rodadas. O Corinthians não vence no Campeonato Brasileiro desde abril, quando venceu o Fluminense em casa pelo placar de 3-0. O Fluminense, lanterna da competição. E já nós vamos chegar em Flamengo 1, Fluminense 0. Jogo também que começou às 4 horas da tarde, Vampeta. É o Corinthians que a gente tenta entender. O Corinthians que precisa de resultados para deixar o quanto antes a zona de rebaixamento. Já não vence há 7 rodadas. E o Atlético Paranaense, que vacilo mais uma vez, Vampeta. Mais vacilo do Atlético Paranaense do que criação do Corinthians mesmo para somar esse ponto, né? Mas aqui, ditado popular, o jogo só acaba quando o juiz apita. Imagina só, o último lance ali, o Garro indo bater a falta, que não passou na cabeça dos jogadores do Atlético Paranaense, né? Que perderam pontos importantes aí durante a semana. Mas tem que melhorar muito, acho que a briga do Corinthians vai ser muito grande ali embaixo, não sei quem são esses reforços que o presidente prometeu ali para a torcida, né? A torcida teve lá na quinta, na sexta-feira, camisa 12, Gaviões da Fiel,
hoje no programa aqui no Bate Pronto ou no Canelada das 13 horas, de 1 hora da tarde. Você botou aí, Pedro, a entrevista dele, falando com os torcedores, né? Questionando, mas o que a gente sabe é o seguinte: ainda pode vir um transferbana que não pagou o Félix Torre, o presidente lá do outro time lá, do Talheres, que é o Direito do Garro, né, que também acho que não foi pago, pede o principal patrocinador na camisa, não sei quem vai chegar. Isso tudo abala a estrutura do clube, e dentro de campo a gente não vê uma equipe, digo nem que não seja competitiva, mas não cria, não tenha, não é time para Corinthians. Não é time para Corinthians. Assim, agora, dizer que o Corinthians, todos os jogadores são ruins, não. Tem jogadores bons, mas o coletivo... O Roberto não jogou hoje. O Roberto não jogou hoje. Ruim. Tomou um cartão bobo no jogo passado. O Gustavo Henrique estava no banco, foi um zagueiro que foi contratado para ser titular. Né? Você tem um Félix Torres que está defendendo a seleção equatoriana na Copa América. Os demais ali, eu não sei não. Sabe o que é? O Ranieri mantém uma regularidadezinha ali e tal. É o todo, é gestão, uma série de coisas. Vamos fazer um exercício, uma brincadeirazinha aqui. A gente pega o time do Palmeiras todinho, leva pro Corinthians, deixa lá no Corinthians, pega o time do Corinthians e leva pro Palmeiras. Eu garanto que esse time do Corinthians não vai para a zona de rebaixamento. Pelo contrário, vai para a parte de cima da tabela. Ele não tem o nível do time do Palmeiras, é óbvio. E garanto que o Palmeiras vai lá para baixo. O Palmeiras desce da metade. Esse Palmeiras aí que ganha tudo, se ele for pro Corinthians, na gestão, do jeito que está, aquele ambiente que tudo, ele passa para a parte de baixo da tabela. E esse Corinthians que está na zona de rebaixamento, se ele for pro Palmeiras, ele vai lá para cima. Não vamos exagerar que ele vai ganhar o que o Palmeiras ganha, porque realmente o time é fraco. Mas ele vai lá para cima. O cara começa a receber em dia, começa a ter estrutura, começa a trabalhar com tranquilidade. Vai melhorar. Não é péssimo, né? Mas e os caras do Palmeiras vão começar a não receber, vai começar a ter um monte de dificuldades. Tem a bronca do Matias Rosa, que ninguém tá falando, né? Que ele foi embora. É lógico. Aí os caras, é isso, entendeu, Pedro? É um todo. Agora, tá jogando com Messi e Soares. O time do Palmeiras é muito melhor, se você olhar pau a pau do Corinthians. Não. Agora a estrutura. Um é profissionalíssimo, nível mais alto, e o outro é muito próximo da várzea. Aliás, alguns times da várzea são mais organizados que o Corinthians. Não são poucos, não. Então, é claro que você consegue, você vai tirar mais do jogador que está feliz, que está com um trabalho organizado, uma coisa bem feita, e principalmente que tem as contas em dia, que os boletins estão tudo bonitinho. Chega em casa, a mulher tá feliz da vida. Bem, comprei um carro novo para nós e tal. E a outra fala assim, vem aí o seu barriga cobrar o aluguel, não tem dinheiro. É diferente, né? Já que você comparou Corinthians e Palmeiras, a informação saiu no portal Meu Timão, que familiares e amigos do Augusto Melo deixaram a convivência do elenco do Corinthians, porque tinham ali algumas pessoas da família do Augusto, amigos do Augusto, que às vezes estavam ali frequentando o clube e os jogadores estavam um pouco incomodados. No Palmeiras, o marido da Leila é palmeirense. Ele não entra no clube, ele não tem acesso ao clube. Tô falando pra você. A diferença. Todo mundo fala isso mesmo. Os voos aí da Copa Sul-Americana é uma mistura total, hotel, tudo. Não dá. Isso eu escutei também. O Vampeta era do Tatuapé. O Vampeta era do Tatuapé, corintiano. Não dá. Os jogadores ficaram incomodados e o Augusto teve que tirar familiares e amigos da convivência. Tem um time daqui da Várzea chamado Ratatá. Não entra parente de jogador, não, velho. É tudo certinho ali, tudo bonitinho. É verdade. O cara vai aqui, não, velho. É verdade. Que eu vou... Ô, Viga, pior é que é verdade, você sabe disso. Você tá se divertindo lá. Cara, eu gosto da criatividade. O racha-racha aqui no Rio também não rola, não, viu, Flávio? Não rola, lógico que não. Tá se divertindo o Rodrigo Viga com essa história. E ainda falando dos bastidores, o Carlos Miguel nem viajou a Curitiba alegando dores no tornozelo. Agora, se é verdade ou não, a gente não sabe, porque a gente não tem as informações do treino, a gente não está lá para acompanhar o treino. A imprensa já não tem acesso há muito tempo, né, aos treinos aqui dos grandes de São Paulo, mas que é estranho que ele está negociando com o Nottingham Forest e de repente não vai jogar e dá entre aspas, esse migué aí, Rodrigo Viga. Eu estou distante, eu não estou acompanhando o dia a dia do Corinthians, mas eu tenho certeza que o maior corintiano aqui da mesa do Vampeta está indignado, porque eu estou indignado. Eu não sou de usar palavrão, mas eu tô puto, cara. E vou explicar por quê. É o Corinthians, Pedro. Se aqui no Rio de Janeiro tem um gigante, vários são enormes,
Flamengo é gigante em termos de torcida. É o Flamengo. Em São Paulo é o Corinthians. E sem querer desmerecer a história de todos eles. Até porque a história recente do Palmeiras é muito mais vitoriosa que a do Corinthians. Mas é o Corinthians, cara. Tem coisas que não podem acontecer. A gente tá brincando aqui do ratatá do São Paulo, do Flávio, do racha-racha aqui. Mas a questão de, vamos usar palavras do momento, de governança, de compliance, de bons procedimentos. Senão não vai chegar a lugar nenhum, não. Vai chegar onde a gente sabe. No fundo do poço. Na Série B. É isso que o Corinthians quer? É isso que o torcedor quer? É isso que a administração... Alguém tem que dar um choque elétrico nessa administração. Isso aqui é Corinthians, irmão. Tá pensando o quê? Que é várzea? Que é bagunça? Que é zona? Não pode ser assim, Pedro. Alguém tem que dar uma sacudidela nesses caras. Eu não sei quem é o cara, se é o presidente, se é a diretoria, se é todo mundo junto e misturado. Agora, jogador não querer jogar no Corinthians, rapaz... Eu sou da época que o cara rezava, ajoelhava, pelo amor de Deus, quero jogar no Corinthians. Vampeta, quantas vezes fez sacrifício lá, com certeza? Que jogou pelo bicho, talvez não tenha jogado pelo salário. Quantas vezes isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro? Vai deixar chegar a esse ponto? No gigante Corinthians? Segunda maior torcida do Brasil, depois do Flamengo? Não pode, Pedro. Alguma coisa precisa acontecer. Eu não sei o que é, mas algo precisa acontecer. A informação do portal Meu Timão, Vampeta... Até para vocês comentarem, porque é uma informação forte, hein? Carlos Miguel não deve mais vestir a camisa do Corinthians. A iminente saída do goleiro para o Nottingham Forest irritou bastante a direção e a comissão técnica, que não deve mais escalar o jogador. A reportagem apurou que o camisa 22 vinha treinando normalmente com o elenco alvinegro e no sábado, às vésperas desse jogo contra o Atlético Paranaense, alegou dores no tornozelo e não viajou para Curitiba. A atitude do goleiro incomodou o Corinthians internamente, pois havia o entendimento que, mesmo sem entrar em campo, Carlos Miguel poderia ter ido ao sul do país para dar apoio aos companheiros, especialmente a Matheus Donelli, que deve ser o titular por ser uma das lideranças do elenco que foi o titular. É que o texto foi publicado um pouco antes da bola rolar lá na Arena da Baixada. No desembarque da delegação, o Corinthians também informou: o goleiro Carlos Miguel não participou da atividade no campo devido a dores no tornozelo. Alegou que não tinha condição de jogo e foi cortado da viagem com a delegação, a nota oficial do Corinthians. Então, o portal Meu Timão garante: Carlos Miguel não deve mais jogar com a camisa alvinegra. Fala se o salário dele está em dia, não? Esse é o ponto. O cara tá... Salário, muito provavelmente, salário atrasado. Muito provavelmente a família pegando no pé e falando: vai arriscar? Você vai ajeitar a tua vida, vai mudar de time, então vai arriscar lá, aí para um time que nem te paga. Ah, velho, isso é emprego, isso é profissão, isso é trabalho. Tem história, ele não é torcedor aqui bancada, pô. Ele é um profissional. Profissional que tem uma proposta ótima. Flávio, vai ser um negócio que é batata, assim, né? É mais quem convive o dia a dia no clube, né? Ó, eu falei aqui hoje, 17 anos como ex-atleta profissional, 17 anos de carreira. Indo para 11 anos trabalhando como comentarista da Jovem Pan. 6 ou 7 anos como presidente de clube do Audax. Quando eu vi o Carlos Miguel no jogo contra o São Paulo, que o São Paulo faz o gol, e só tem a torcida única em São Paulo, aqui em São Paulo, e os jogadores de São Paulo foram comemorar normal, não vi nenhuma... Por exemplo, o Luciano, há um tempo atrás, foi lá na bandeira, chegou e perto da torcida do Corinthians, deu aquela confusão. Lembra? Os jogadores de São Paulo comemorando normal, o Carlos Miguel sai. Ele já é nervoso, já fica no banco direto, quando ele ficava no banco do Cássio, sempre tomava cartão que ele brigava. Que ele vai, faz aquilo no Caleri, o juiz dá um amarelo, ele não para. Ele não para, ele fica forçando confusão. Até o Lucas, tem até uma imagem que o Lucas é desse tamanho, e ele não para. Eu digo, pô, esse cara tá... Eu por dentro, como ex-atleta, digo, tá forçando a expulsão. Tá forçando a expulsão. Aí ele toma o cartão, um amarelo, ele não vai pro jogo. Ele já não foi pro jogo. Né? O jogo anterior, contra né? O Inter, contra o Inter, Aí ficou suspenso. E agora fala assim, ó, na véspera do jogo, falou, ó, tornozelo. Pronto, tô com dor. Aí já sabe que não vai jogar mais. Dá moral para quem vai ficar. Recebe esses 4 milhões aí, que também aí a diretoria também, né? Essa e a passada. Pô, 2 anos faltava o contrato do cara. Os caras reduziu de 50 milhões para 4 milhões. É uns esquema que... Aí que nem o Viga falou, estão brincando com o Corinthians aqui. Estão brincando. Essas coisas dão problema porque, sei lá, as pessoas querem disfarçar algumas coisas meio óbvias. Se falasse mais claramente, não daria problema nenhum. Sim, Carlos Miguel está há 1 mês quase nessa coisa e tem gente xingando ele porque ele vai embora. Se fosse bem claro, olha, eu tenho uma proposta para jogar na Inglaterra, eu quero jogar na Europa...
E os caras estão dispostos a pagar a multa e eu vou embora. Acabou. Não... Mas fica. Aí o presidente falou, não chegou nada até agora, já é um negócio certo. O presidente falando... Não, o presidente falando, olha, a multa caiu, a diretoria passada diminuiu, não tem o que fazer. Poderia ter negócio. Pronto, seja claro. A menor culpa é do nesse caso, do Augusto Melo, a culpa é claro, muito ele poderia ter antes, quando o Cássio saiu, ter negociado, mas o cara não ia negociar contratou, isso. Ele está indo para 6 meses de mandato, 7 meses de mandato agora, contratou a empresa que fez toda a auditoria do Flamengo. O cara não fala, não dá uma coletiva para falar da auditoria, quando é que vai sair. Aí a dívida, 2 bilhões e 100. Aí ele fala na coletiva que você botou, com a torcida ontem, a diretoria passada não deixa eu governar, querem vender o Corinthians, isso aqui é uma bagunça. Cadê o cara? Não mostra a auditoria, pô. Posso fazer uma pergunta? Não é sacanagem. Será que pagaram a auditoria? Porque o cara só entrega depois de receber, né? Você também pode ser isso. Nossa. Aí o cara fala assim, Você contrata, eu vou te dar o parecer, você tem que me pagar. Flávio, não veio o dinheiro. Aí o Flávio fala assim, tá tudo certo, a gente tá caminhando, acordo, não durmo, viajo. Por que o patrocinador master do Corinthians saiu? Isso tá certo? Com menos de 5 meses? Por causa daquele negócio dos laranjas. Não, mas os caras falam que tá tudo certo. E é com o papo seguinte, vem um maior ainda, hein? Olha que coisa de maluco. Monta a tua pé, reduto corintiano, na Zona Leste. E quando a realidade é só... Ainda bem que saiu, que agora vem um maior. Não tem nada da camisa do Corinthians, pô. E a realidade é só um presidente tentando se manter no cargo desesperadamente, porque o apoio político que ele tinha há 5 meses já foi todo pro espaço. Sim, ele tá por um fio. Ele tá por uma assinatura do Tuminha, que é o presidente do conselho. Se o Tuminha assinar, até logo. Aí aparece a mulher lá de Piruíbe, lá, uma casa que não tem nada a ver, falou, ainda vou processar o Corinthians que eu vou ganhar um dinheiro. Tem muita gente falando que o pessoal não está entendendo. Bom, uma coisa óbvia, o maior número de amigos que eu tenho é formado por corintiano, porque a maior torcida de São Paulo é de corintiano, então é normal. E os caras, tem muito cara que é bem informado lá dentro. Tal. E os caras não estão entendendo por que o Tuminha ainda não assinou esse pedido de impeachment. Porque é meio barbada, não tem erro. Não tem, entendeu? É só fazer. Não tem, só esse negócio da casa de aposta aí, que pelo que eu entendi, o Corinthians até teria sido vítima. Porque o Corinthians só, em tese, teria contratado uma agência, e a agência que teria feito todo esse negócio com laranja, não sei o quê. Isso é o que alega o Augusto. Fala, não, eu só paguei o percentual normal. Se eles fizeram o rolo lá, não é problema meu. Isso é o que ele alega. Se for isso, ele, teoricamente, seria inocente. Contratou uma casa que não tem idoneidade para trabalhar com o Corinthians. Mas não teria sido, não foi para ele, nada disso aí. Mas de qualquer... Agora, se meteu a assinatura lá, o impeachment não significa que o cara tem culpa ou não. Ele perdeu a força política e ele cai. Mas é isso que você está falando, dá uma cara de aposta, tá feliz. Você vê a entrevista? Cara de aposta tá feliz, tá super feliz com o patrocínio. Ele deu uma entrevista assim, pô. Deu. E aí fala assim, não é que eu tô falando. A cara de aposta, lá tem um dono, ó. O que aconteceu foi isso aqui, nós não temos culpa de nada se a agência lá que tá fazendo a operação. Mas a cara de aposta, não, vocês têm que ver. A ver se tira. Tirou. A casa de aposta foi um baita negócio. Um rapaz que mexe com casa de aposta, que é até parceiro aqui da Jovem Pan, da Parimate, ele nos explicou que o grande impacto de uma... Eu não entendo nada disso, você também não. Mas que o grande impacto de uma compra de patrocínio com um clube como o Corinthians é na hora da compra. Vem uma empresa que não era tão conhecida, por comprar o nome principal do Corinthians, patrocinador máximo do Corinthians. Pô, já faz um barulho, já tem repercussão, já tem como é que chama? Cadastro, né? Cadastro de monte e tal. Faz um barulho tremendo. E depois, com o tempo, vai diminuir, né? Mais uma manutenção. Ou seja, o barulho maior já estava feito. Os caras já tiveram o grande impacto. Aí continuaria contra. Aí aparece uma chance para você. Você já ganhou, sei lá, 80% você ia ganhar, que esse impacto vem no primeiro momento. 80% no primeiro momento e 20% na manutenção. Você já teve os seus 80%. Você sai e fala, não quero me meter em rolo. A atitude do dono da empresa falou, tá rolo aí, eu tô fora disso aí. Eu não quero saber disso aí. Mas ele já teve boa repercussão e ainda saiu por cima. Flávio, não teve nem liminar. Por exemplo, o Vasco tá lá com a 777, dá um problema com liminar. O Corinthians não teve nem liminar. O cara falou, tira. E tirou e um abraço. E perde os apoios, né? Outra entrevista que foi muito